se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A caçada do lobo-guará. Em uma manhã fria e nebulosa, um lobo-guará surgiu no horizonte, caminhando com passos silenciosos sobre o campo de capim alto. Seu pelo, de uma cor avermelhada, refletia as primeiras luzes do sol que mal tocavam a terra. Conhecido entre os caçadores como uma criatura astuta e difícil de capturar, o lobo-guará parecia saber que era perseguido. Mas mesmo assim, sua presença nos campos era inevitável. Ele evitava os vilarejos, vivendo entre as matas e o cerrado, raramente sendo visto. Era sabido que esse animal possuía uma inteligência rara, quase sobrenatural. Durante semanas, moradores e caçadores falavam de sua aparição, discutindo o melhor momento e a melhor estratégia para pegá-lo. Cada um tinha uma teoria, mas ninguém parecia conseguir capturá-lo. No entanto, algo parecia ter mudado. Pela primeira vez, o lobo estava mais audacioso, deixando pistas visíveis por onde passava. Os caçadores, animados pela oportunidade, decidiram montar uma emboscada nas trilhas mais profundas da floresta, sabendo que esse poderia ser o momento em que finalmente o capturariam. Mas ninguém sabia que o lobo já estava ciente do plano. Naquela tarde, os caçadores prepararam suas armadilhas, escondendo-se entre as árvores e pedras. Seus corações batiam mais rápido enquanto o sol começava a descer no céu. No entanto, o lobo, com sua astúcia incomparável, percebera o movimento humano e havia se afastado para um lugar seguro, onde nenhum homem ousava ir. O que ninguém sabia era que o lobo estava liderando uma caçada, sua própria caçada, onde os papéis poderiam ser invertidos. Ele possuía uma inteligência ainda mais aguçada do que os caçadores imaginavam. Em suas caminhadas solitárias pela mata, ele já havia traçado um plano perfeito para enganar aqueles que o perseguiam. Quando a noite caiu e os caçadores estavam em suas posições, o lobo observava de longe, em silêncio. Ele sabia que cada movimento seu seria observado, mas também sabia que a paciência seria sua maior aliada. O jogo havia começado, mas ainda não era hora de atacar. O lobo aguardava o momento certo. Com o som distante das aves da noite e a brisa suave que balançava as árvores, ele se movia lentamente em direção ao campo onde os caçadores estavam. Cada passo seu era dado com extrema cautela. Ele sabia que a vitória não viria da força, mas da estratégia e da percepção aguçada de seu ambiente. Na calada da noite, ele desapareceu entre as sombras, deixando apenas o eco de sua presença para trás. Os caçadores não sabiam se haviam sido vitoriosos ou se o lobo havia, de alguma forma, enganado seus olhos. O dia seguinte amanheceu com a mesma névoa, e os caçadores estavam impacientes. Havia algo de estranho no ar, uma sensação de que o lobo estava próximo, mas ninguém sabia exatamente onde ele se escondia. Todos estavam de olhos atentos, prontos para a próxima movimentação. O líder dos caçadores, um homem de grande experiência, já tinha ouvido falar de lendas antigas sobre o lobo-guará e sua habilidade de desaparecer nas matas com facilidade. Ele sabia que esse não seria um simples caçador, mas uma batalha de astúcia contra astúcia. A busca não seria fácil, mas ele não podia retroceder. À medida que o grupo adentrava as florestas mais densas, começaram a perceber que estavam sendo seguidos. Passos furtivos, rastros de patas, sinais de um predador astuto. O lobo-guará estava mais perto do que imaginavam, talvez até perto demais. A sensação de que estavam sendo observados crescia a cada instante. Os caçadores, cientes de que haviam se aproximado demais do território do lobo, prepararam-se para a batalha. Armadilhas foram armadas, e olhos atentos vigiaram cada árvore, cada arbusto. Mas o lobo-guará, que parecia ser o caçador, nunca estava onde se esperava. Seu movimento era como uma sombra, imprevisível e veloz. Com o passar das horas, a ansiedade começou a tomar conta dos caçadores. A perseguição, que parecia tão simples em um começo, agora se transformava em uma caça implacável. Eles sabiam que o lobo estava sempre à frente, testando seus limites, jogando com seus nervos. O vento trouxe um cheiro familiar, e os caçadores sentiram que a caçada estava chegando a um ponto crítico. Eles sabiam que o lobo-guará estava se aproximando para um confronto. Mas seria possível capturá-lo? Ou ele já tinha preparado uma armadilha de sua própria?
A tensão aumentava, enquanto todos estavam cientes de que a próxima jogada seria crucial. Naquele momento, um grito distante cortou o silêncio da mata. Um dos caçadores havia dado com o lobo-guará, ou pelo menos, assim pensaram. Mas quando chegaram ao local, tudo o que encontraram foi um rastro que os levou até um beco sem saída. As horas passaram, e a caça parecia estar em um impasse. A luz do dia estava se apagando lentamente, e os caçadores, exaustos, não sabiam mais para onde ir. A floresta parecia se fechar sobre eles, e o lobo, com sua astúcia, havia levado o jogo até suas últimas consequências. O líder dos caçadores reuniu seu grupo e fez um último esforço para localizar o lobo. Eles começaram a se mover mais rapidamente, sentindo que o animal estava por perto. O campo aberto parecia ser um bom lugar para fazer o lobo se expor, mas logo perceberam que estavam prestes a cometer um erro fatal. Em um momento, o lobo-guará apareceu diante deles, movendo-se com uma agilidade impressionante, como se estivesse à espera deles o tempo todo. Com um olhar penetrante, ele se manteve a uma distância segura, observando com calma. O líder dos caçadores se preparou para a batalha final, mas o lobo não parecia querer lutar. Ele girou rapidamente, avançando em direção a um matagal denso, desafiando os caçadores a segui-lo. O grupo, agora determinado, seguiu sem hesitar, acreditando que o momento de vitória estava finalmente ao alcance. Mas à medida que se aproximavam, sentiam que estavam sendo atraídos para uma armadilha. De repente, o chão cedeu sob seus pés. As armadilhas que haviam sido preparadas para o lobo estavam, na verdade, sendo usadas contra eles. O líder caiu em um buraco profundo, e os outros caçadores caíram em redes invisíveis, presas em uma armadilha intricada que o lobo havia preparado. Com um último olhar ao líder caído, o lobo-guará se afastou, desaparecendo nas sombras da noite. Ele não precisava mais lutar. A caçada havia chegado ao fim. Os caçadores, agora capturados por suas próprias armadilhas, estavam desorientados e feridos. Mas o lobo-guará, com sua astúcia, tinha deixado um último rastro para trás, uma lição. O líder dos caçadores, apesar de suas feridas, olhou para o céu noturno e reconheceu a verdade. Ele havia subestimado o poder do lobo. Em sua busca por força e conquista, havia ignorado o mais importante, a inteligência silenciosa do predador. O lobo-guará, com sua natureza solitária e inteligência única, havia vencido a batalha sem levantar uma única pata contra eles. O líder, em seus últimos momentos de lucidez, aceitou que essa não era uma derrota, mas uma lição que ele jamais esqueceria. O maior caçador não era aquele que caçava, mas o que sabia quando deixar a caça para trás. A noite passou lentamente, e ao amanhecer, o lobo havia desaparecido, levando consigo a história de uma caçada que ninguém jamais esqueceria. A história do lobo-guará continuou a ser contada ao longo dos anos, tornando-se uma lenda. Os caçadores falavam de sua astúcia e da maneira como ele havia transformado a caçada em uma armadilha para aqueles que o perseguiam. Em cada novo campo, em cada nova floresta, a história do lobo se espalhava, lembrando a todos que, às vezes, a maior força não está na luta, mas na paciência e na percepção. E assim, o lobo-guará permaneceu não apenas uma criatura da mata, mas um símbolo de sabedoria e resistência. Sua caçada, como tantas outras antes dela, acabou. Mas o lobo, como a lenda, continuaria a viver em cada olhar atento, em cada passo cauteloso, em cada caça que não era vencida com força, mas com a mente.